Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 12/3, nós vamos meditar de Juízes capítulo 16 ao capítulo 18. E nós vamos ver, no finalzinho do capítulo 15, que Sansão julgou Israel durante 20 anos. E nós vamos perceber que foram 20 anos de muito tumulto, né? Foi a história de Sansão, ela é extraordinária quanto ao seu nascimento. Mas no decorrer da sua vida nós vamos perceber uma pessoa que era egoísta, uma pessoa que, pensava nos seus próprios interesses, uma pessoa que não soube usar o dom que Deus deu a ela, né? E aí, no capítulo 16, o texto fala, que Sansão, ele vai conhecer, primeiro ele desce à cidade de Gaza e ele conhece uma prostituta, e ainda dos filisteus. Então você percebe, que Sansão, ele era pego pelas emoções dele, O coração dele mandava. Então aqui ele se relaciona com uma prostituta, e os homens da cidade ficam todos à espreita para pegar ele e matar ele, porque havia um ódio muito grande, dos filisteus contra Sansão. E o que ele faz? Ele arranca os portões da cidade, coloca na cabeça, nas costas, no meio da noite, e vai embora, Colocou sobre os ombros e o levou para o alto da colina que fica de frente a Hebrom. E no próprio capítulo 16, nós vamos ver que algum tempo depois, Sansão vai se apaixonar por uma mulher chamada Dalila. Ela morava no vale de Soreque, E os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão, para que ele nos diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo, amarrá-lo sem que ele consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Aqui começa, o declínio irreversível na vida de Sansão, Muitas vezes nós ficamos autossuficientes em nossas habilidades, em nossas forças e nos esquecemos de Deus. Sansão aqui, o texto fala que Dalila começou, a encenação dela. Conte-me, por favor, conte-me por que você é tão forte, E aí Sansão começa com uma sessão de mentiras, E quem é o pai da mentira? A palavra diz que Satanás, o diabo, é o pai da mentira. E aqui nós podemos ver que Sansão, ele começa a brincar, com a mentira, E ele diz: se você fizer amarrar os meus, se você me amarrar com cordas virgens, 7 cordas novas, ainda não secas, ficarei fraco como qualquer homem. E aí Dalila vai, faz isso, chama os filisteus, e aí ele se solta e é o estrago total. Aí ela começa o chororô de novo. Mas você não me ama, você me enganou, você me fez de boba, por favor me conte, E aí ele fala: se você pega cordas novas e me amarra com elas, E aí eu não vou poder me soltar. Aí mais uma vez ela faz exatamente aquilo que ele mandou. E aí quando os filisteus vêm sobre ele, e Sansão, ele tá cego, pelas emoções dele. E ele faz tudo que Dalila quer. Por fim, mais uma vez ela diz: você zombou de mim, mentiu, o que eu poderia fazer para amarrar você, Aí ele fala, olha, cada vez ela vai chegando mais próximo da verdade. Ele diz:
Se você tecer 7 tranças no meu cabelo, no pano de tear, e eu prender com o pino do tear, eu ficarei fraco. Aí ela vai e faz isso. E ele não percebe, sabe? Toda essa manipulação. Toda vez que ele contava, Dalila fazia isso, os filisteus vinham. E ele está totalmente cego, né? E aí, mais uma vez, os filisteus vêm atacar, né? E aí ele vai para cima dos filisteus e Dalila fala para ele: como você pode dizer que me ama se não me conta o seu segredo, né? E você zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que torna forte. E aí o texto fala que todos os dias ela importunava até que ele não suportou mais. E o texto fala que por fim ele contou o segredo, né? Que o cabelo dele não podia ser cortado porque ele era consagrado nazireu de Deus, né? E exatamente percebeu Dalila que ele finalmente tinha contado o segredo, né? E aí ela faz ele dormir, corta os cabelos dele, os filisteus vêm, né? E ele pensa, ao acordar ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei dele. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Que triste isso, não é? Eu oro todos os dias pedindo: Senhor, sabe, não permita que o meu pecado, as minhas falhas me afaste de ti. Deus, não permita, sabe, que eu viva longe de ti, porque longe de Deus nós não somos nada, querido, sabe? E Sansão brincou com a mentira, brincou, sabe, com o pecado, e você vê que dia após dia ele se afastava de Deus, ele não percebeu isso, até o ponto que mais uma vez, na sua forma egoísta, ele queria se valer do auxílio de Deus para o seu próprio benefício, porém, o texto diz que o Senhor o havia deixado. Que isso seja um aprendizado para mim e para você no nosso dia a dia, ter como prioridade o nosso relacionamento para com Deus. E aí, a vitória foi a vitória dos filisteus contra Sansão, né? Eles zombaram de Sansão, furaram os olhos dele, levaram ele para a prisão, fizeram dele, né, um escravo de trabalho, até um dia que houve uma grande festa e eles trouxeram Sansão, ofereceram sacrifício aos seus deuses e trouxeram Sansão para que Sansão os divertissem. Olha a que ponto chegou, né? Tá no capítulo 16, no versículo 25, né? Traga Sansão para que nos divirta. Assim Sansão foi trazido da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre 2 colunas que sustentavam o teto. E aí Sansão pede para um daqueles meninos que levasse ele, né, até o local das colunas, né? Porque o cabelo de Sansão aqui, ele já começou, já estava crescendo, né, novamente, né? E aí você percebe um outro Sansão, um Sansão arrependido, um Sansão, sabe, que já não tinha motivação, já não tinha, sabe, querer algum, um Sansão que estava com os olhos furados, humilhado, né? É este Sansão. E aí o texto fala que todos os governantes filisteus estavam presentes e havia cerca de 3.000 homens e mulheres, né? Neste local, nesta cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. Então Sansão orou ao Senhor: soberano Deus, né? Lembra-te de mim novamente, por favor, Deus, fortalece-me só mais uma vez e permita com um golpe que eu vingue aos filisteus pela perda dos meus olhos, né? E aí ele vai, coloca as mãos e empurra as colunas e grita: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando morreu do que estava em vida, né? Então assim nós finalizamos
a história de Sansão, né, o povo, né, os familiares, os irmãos, parentes, vêm buscar o corpo dele e levam o corpo dele para sepultar. Depois nós vamos ver no capítulo 17 os ídolos de Mica. Mica era um homem da região montanhosa de Efraim, né? E certo dia ele disse à mãe que tinha amaldiçoado por causa de 1000 peças de prata, né? E na verdade tinha sido ele que tinha tomado, e ele pega uma parte disso e cria um deus, né? Então nomeou um dos filhos como seu sacerdote pessoal, e naquele dia Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. Olha que tragédia. E Mica, né, faz esse ídolo. Depois ele encontra um levita de Belém de Judá que estava de passagem pela cidade dele, procurando onde morar, convida este levita para que fosse o seu sacerdote pessoal, pagando a ele 10 peças de prata por ano, além de roupa e comida. E o texto fala que esse jovem levita aceitou e se tornou como filho de Mica, né? E aí fala no capítulo 18 da idolatria da tribo de Dan, né? E você vai ver que a tribo de Dan, ela vai conquistar uma terra e ela passa lá pela casa de Mica, rouba, né? Não só aquele poste ídolo, aquele ídolo, né, que existia lá, aquela estátua, roubou também, convidou, fez uma contraproposta àquele levita que virou sacerdote de Mica, levou ele embora. E o que é mais triste é o final do capítulo 18, que levantaram uma imagem esculpida e nomearam Jonathan, filho de Gerson, filho de Moisés, como sacerdote. Os descendentes de Jonathan serviram como sacerdote da tribo de Dan até a época do exílio. Assim, a tribo de Dan adorou a imagem esculpida de Mica durante todo o tempo que a casa de Deus permaneceu em Siló. Triste isso, não é? Então, muito nós temos que aprender com a vida de Sansão, com a vida de Mica e com a vida da tribo de Dan, declarando somente o Senhor, né, seja Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Senhor, te agradecemos, Senhor, e queremos consagrar diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.